Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para você nessa manhã. Você crê nisso? Você crê que Deus vai falar ao seu coração? Então traga a tua mão para a altura do teu coração e vamos pedir o Senhor para falar conosco. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, eis aqui o povo, Senhor. Eis aqui a palavra, meu Pai, que veio do teu coração. E nós não estamos aqui senão para ouvi-la. Então, Senhor, fala conosco. Não nos poupe, não nos deixe, meu Pai, voltar para casa sem amar. Hoje nós precisamos, meu Pai, entender o significado do teu amor. Então, fala com o teu povo. Meu Deus, eu repreendo todo mal, todo levante de Satanás contra a mensagem, em nome de Jesus, meu Pai. Abre o coração dessa pessoa. Ela não veio aqui por causa do homem, por causa de mim, ela está aqui por causa do Senhor. Então fale com teu povo, que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor Jesus. E por gentileza, podei-vos tomar o teu assento. Hoje nós temos um conteúdo na palavra histórico, bíblico e teológico. Por isso eu aconselho você a tomar papel, caneta, anotar, porque eu tenho certeza que essas palavras ficarão no teu coração. Amém? Nós precisamos, como nunca, de um avivamento em nossas vidas. E esse avivamento, ele só pode acontecer quando nós amamos de verdade. E amados, na vida, em muitos momentos, nós paramos de amar. Sem perceber, você deixa de amar, você se frustra, você se decepciona, e sendo assim, você não consegue entregar esse sentimento para pessoas que estão à sua volta. E quando paramos para pensar, vemos que não é à toa que nós paramos de amar. Ninguém simplesmente deixa de amar. Quando um casal que está junto há vários anos resolve se separar, é porque o amor que havia naquele laço, havia naquele casal, com aquele casal deixou de existir. O amor, ele não deixa de existir à toa. O amor simplesmente vai se perdendo no coração das pessoas com frustrações, com decepções. E fala a verdade, quando você se decepciona com alguém, é difícil voltar a confiar nesse tipo de pessoa. Ou você, depois que vem sofrendo decepções em sua vida, em certa área da sua vida, consegue amar, consegue confiar de um dia para o outro. É claro que não. A pessoa, ela cria uma barreira, um escudo no coração dela. E, amados, nós temos exemplos que se encaixam muito bem naquilo que acontece na nossa vida, que nos fazem parar de amar. Por exemplo, você gostava de ajudar as pessoas na rua, em situação de rua. Você viu um morador de rua, ia lá, dava dinheiro, não vai lá comprar algo na padaria. Você se emocionava ao ver uma criança pedindo uma ajuda no sinal. Mas o tempo passou. Você sofreu uma decepção, porque um dia uma dessas pessoas te frustrou com as atitudes dela. Eu me lembro que um dia uma mulher que estava na porta de uma padaria havia me pedido recurso para fazer um lanche. Estava muito atrasado, indo trabalhar na época na obra civil. E eu me lembro que essa mulher,
Ela pegou o dinheiro e foi comprar bebida na padaria. Não deu tempo nem de falar porque o ônibus ia passar, mas coisas assim nos fazem, às vezes, parar de amar. Às vezes, por causa de uma pessoa, você para de ajudar outras pessoas. Quer mais um exemplo? Você gostava de emprestar, talvez, o seu cartão. Quem aqui já emprestou o cartão para um amigo? Ah, evangelista, não fale isso comigo, não. Que eu emprestei o cartão. Aquela pessoa tinha uma dificuldade, foi para comprar o material de escola dos filhos dela. Eu, com todo amor, fui lá e emprestei o dinheiro. O que aconteceu? Essa pessoa não me pagou. Já aconteceu com você isso? Eu tive que pagar o boleto do cartão da pessoa da compra dela. Por isso que hoje, quando chega uma pessoa em aperto, íntegra, honesta, que precisa de você, você não consegue mais ajudar. Porque um dia você ajudou, se frustrou, se decepcionou e hoje você não consegue ajudar novamente outra pessoa que talvez está em aperto. Isso prova que coisas na vida nos deixam em uma situação difícil para amar. E amados, e meus irmãos, o sentimento que nós temos quando vivemos essas coisas é de deixar as pessoas de lado. A perda do amor vem quando tentamos, quando esforçamos em amar e no final nós não somos amados. Por isso, trazendo esse resumo para você, eu quero mostrar para você como Jesus enxerga a falta de amor. E principalmente a falta de amor de uma igreja. Olha só o que vai dizer aqui em Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 1. Olha só. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Perceba que as 7 estrelas são 7 pastores, os 7 anjos das igrejas da Ásia Menor. Perceba que quando o apóstolo João, ele recebe essa ordem de escrever, ele vai observar algo, que Jesus, ele tinha em suas mãos, na sua destra, porque a mão direita é a mão do trabalho. Levanta a sua mão direita. A mão direita é a mão do trabalho, é a mão do sustento, é com ela que Deus te abençoa. Você crê nisso? Então, na destra, na mão direita, Jesus tinha algo. Jesus tinha 7 estrelas. Os 7 pastores responsáveis pelas igrejas que estavam na Ásia. E uma coisa que eu quero observar com você é que da mesma forma que esses homens que foram levantados para cuidar das igrejas estavam nas mãos de Jesus, eu quero dizer para vocês que hoje nós também estamos na mão dele, nós estamos nas mãos de Jesus, ele guarda você, ele te protege, você está nas mãos de Jesus. E principalmente, você está na mão direita dele. Você crê nisso? Então, amados, Jesus está mostrando que ele tem algo em suas mãos. E para você compreender, os 7 castiçais de ouro representam as 7 igrejas da Ásia. E, amados, quando nós lemos essa palavra, nós vemos que Jesus, ele andava no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu não sei se você está vendo. Eu não sei que com os olhos da fé você consegue enxergar. Mas da mesma forma que Jesus andava no meio das 7 igrejas, dos 7 castiçais, hoje Jesus está no nosso meio. Ele está no nosso meio, te tocando, trazendo aquilo que você precisa, trazendo refrigério, porque Jesus, ele ama andar no meio da tua igreja. Ele estava andando no meio dos 7 castiçais de ouro.
Ou seja, Jesus ama passear pela igreja. É por isso que a palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Porque ele ama andar no meio dos 7 castiçais. Ele ama andar no meio da igreja. Mas, amados, algo mais impressionante está aqui no verso de número 2. Olha só. Eu sei as tuas obras. As obras de quem? Da igreja de Éfeso. Perceba que não é só do pastor, mas de toda a igreja que tem uma responsabilidade de transmitir aquilo que eles receberam do Senhor. Você tem uma responsabilidade. Fala para essa pessoa que está do seu lado. Você tem uma responsabilidade na casa de Deus. Ah, meu irmão, você pensa que você só está sentado, que você é só um espectador. Quem dera você está aqui porque você tem uma responsabilidade de pregar a palavra, de falar do amor de Deus. Eu tenho uma responsabilidade assim como você. Olha, eu sei as tuas obras. Diga, Deus sabe as minhas obras. E o teu trabalho. Diga, Deus sabe como eu trabalho. E a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Verso 3. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Olha só, Jesus, ele está rendendo elogios para aquela igreja. E a primeira coisa que nós podemos observar é que essa igreja tem obras. Ou seja, trabalhou muito para deixar obras prontas. Eu quero dizer para você, por mais que você tenha anos de caminhada, tenha pregado para a tua família, em teu local de trabalho, essas obras que estão prontas precisam continuar sendo feitas. Jesus está observando. Ele está dizendo que aquela igreja tem obras, tem testemunho. A igreja trabalha para que o nome do Senhor seja glorificado. E a segunda coisa que nós podemos observar, amados, é que aquela igreja, mesmo tendo um fundamento sólido, ela continua trabalhando. Mesmo tendo obras, mesmo ela estando em um lugar frutífero, ela continua trabalhando para ter mais. Tem pessoas que quando chegam em certo ponto da vida cristã, não continua, não consegue avançar. A pessoa até começa, mas logo para. Por quê? Porque as obras antigas na memória da pessoa estão presentes com ela. Mas essa igreja não. Essa igreja continua trabalhando, continua pregando. As pessoas estão ouvindo que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Essa igreja batiza. Os membros dessa igreja trabalham para que almas venham descer as águas. Uma igreja que trabalha. Amados, podia ter qualquer coisa naquela igreja. Todo mundo estava ali para trabalhar. Todo mundo estava ali. Podia ser culto de criança, podia ser culto de jovem, podia ser oração na terça-feira, como aqui nós temos. Independente do que houvesse, evangelismo nas praças de Éfeso, as pessoas queriam trabalhar. E eu quero perguntar para você, como está o seu trabalho? Talvez a responsabilidade na tua cabeça é apenas do pastor, apenas do obreiro, do presbítero, do evangelista. Talvez você pense dessa maneira, mas essa igreja, a igreja trabalha. A igreja tem fome e sede da palavra do Altíssimo. Será que você perdeu? Será que você consegue se colocar à prova por amor da palavra de Deus? A igreja está trabalhando. E você? O que você está fazendo? Não, eu só consigo vir para a casa de Deus. Eu vi.
você precisa hoje se levantar e trabalhar também. Essa obra é grandiosa, essa obra, ela é de Deus para as nossas vidas e você faz parte dela. Dá para você trabalhar também. Diga para essa pessoa, você precisa trabalhar, meu irmão. Amados, outra coisa, essa igreja não se cansa de trabalhar em nome do Senhor Jesus. Ô evangelista, mas eu me canso, eu fico fadigado. Deus que não se cansa, como que eu faço? Essa igreja não se cansa. Ela trabalha, ela tem paciência, ela tem persistência, ela não se aflige com os maus, ou seja, nada perturbava aquela igreja. Por quê? Porque ela trabalhava. Ela gostava de estar na casa de Deus. Às vezes é um sofrimento para a pessoa conseguir ficar na casa de Deus. Essas pessoas não se cansavam, porque elas amavam estar na casa do Senhor. E a palavra trabalho aqui, podemos substituí-la anote isso, podemos substituí-la, essa palavra trabalho, amados, por labuta, que quer dizer um tipo de trabalho árduo. Labuta quer dizer trabalho incessante. Aqueles irmãos trabalhavam muito. A própria labuta dá a ideia de uma pessoa que começou a trabalhar desde cedo e perdeu todas as energias no trabalho. Ou seja, aqueles irmãos gostavam de estar na igreja, gostavam de evangelizar, gostavam de fazer a obra de Deus, gostavam de estar na presença de Deus. E quem aqui gosta de estar na presença de Deus, levanta a mão. Você precisa gostar. Ou seja, eles amavam. E outra coisa que está aqui no verso de número 4. Aliás, verso 6. Capítulo 2, verso 6. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. A igreja se aborreceu com heresia. A igreja não aceitava qualquer coisa. Eu não aceito as heresias, eu não aceito nada disso. Então, os irmãos de Éfeso eram um exemplo de igreja. Por exemplo, os nicolaítas, eles pregavam que o corpo era ruim, que o corpo era pecador mesmo, que só o espírito era bom. E por isso o corpo poderia pecar, porque a graça iria salvá-los. Mas a igreja de Éfeso não aceitou, porque eles abominavam, e Jesus também abomina a heresia, a mentira. Tanto a mentira que está na boca dos homens, como também a mentira que quer ser passada para outros homens. Ou seja, eles abominavam. Nós precisamos abominar também tudo aquilo que não vem de Deus. Às vezes a pessoa aceita tudo. Não, eu preciso ter um filtro. Eu preciso olhar para a palavra, examinar a palavra como o povo de Bereia e saber que Jesus Cristo, Ele é a verdade, que Ele sempre abençoará aqueles que andam em retidão, que não se desviam. Então, amados, essa igreja tem tudo para ser uma das maiores igrejas. E você sabe melhor do que eu, que o próprio apóstolo Paulo, ele foi o fundador dessa igreja na sua 3ª viagem missionária. Paulo ficou 3 anos pregando em Éfeso, ininterruptamente. Foi uma das igrejas que ele mais ficou, porque em Éfeso havia muito paganismo, muita idolatria. Então ele fica ali, e amados, aqui na carta de Paulo aos Efésios, ele vai tecer elogios a essa igreja. Olha só o que vai dizer aqui, na carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, capítulo de número 1, verso de número 3. Olha só o que ele vai dizer para os irmãos de Éfeso. Todos acharam? E diz assim, olha, a palavra do Senhor. Capítulo 1, verso de número 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual nos abençoou. Ou seja, Paulo não está dizendo que ele foi abençoado, mas que Deus no coletivo abençoou toda a igreja. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Essa igreja tem dons. Ela foi abençoada com as bênçãos espirituais nos lugares espirituais. Verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, a igreja, ela tem dons espirituais, a igreja é irrepreensível e essa igreja ama. É verdade ou não é? Verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito, ou seja, segundo a concordância de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. E quem é o amor de Deus? Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, ele está chamando a atenção dessa igreja, mas aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, ele está elogiando. Sabe por quê? Porque essa igreja tem dons. Essa igreja é uma igreja irrepreensível. Diga, irrepreensível. É uma igreja, amados, que tem tudo para ser uma boa igreja. E Paulo vai se preocupar tanto com os irmãos de Éfeso, que ele vai enviar Tito para Creta e Timóteo para cuidar da igreja de Éfeso. Abra comigo lá na primeira carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Olha só a preocupação do apóstolo em deixar os irmãos de Éfeso bem, combatendo eles as heresias. Olha, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 2. Todos acharam? Vou esperar você achar na tua Bíblia. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 2. Avance mais alguns livros para frente. Todos acharam? E diz assim, olha, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Ou seja, amados, essa igreja é uma igreja que foi bem colocada, num lugar estratégico, num lugar muito bom. Pessoas passaram por ali, grandes pregadores. Paulo teve a preocupação de deixar essa igreja muito bem. Mas, amados, dessas cartas que acabamos de ler, passaram até esse momento que João está recebendo essa direção do Senhor Jesus, aproximadamente de 34 a 40 anos. E muita coisa acontece no período de 30, de 40 anos. Você fica mais gordinho, você perde o cabelo, é verdade ou não é? Você compra o carro, compra a casa, muita coisa acontece. Muita coisa acontece em 40 anos, é verdade ou não é? E muita coisa aconteceu mesmo, porque essa igreja que tinha de tudo para ser a igreja do Senhor na terra, ela foi perdendo força. Alguns historiadores, como Eusébio de Cesareia, muitos historiadores acreditam que o próprio apóstolo João era responsável por todas as igrejas da Ásia, inclusive da igreja de Éfeso. Agora imagina isso. Pensa comigo. O próprio apóstolo João está ouvindo da boca do Senhor Jesus que aquela igreja deixou de amar. Ele era conhecido como o apóstolo do amor, o discípulo amado.
E ele está escutando que aquela igreja deixou de amar. Nós vemos que Timóteo passou por essa igreja. Paulo passou por essa igreja. João passou talvez pela história da igreja por essa igreja. Mas essa igreja não ama mais. Olha só o que diz aqui. No capítulo de número 2 de Apocalipse. Capítulo de número 2. Veja comigo o verso de número 4. Olha só o que diz a palavra do Senhor aqui em Apocalipse capítulo 2, verso 4. Olha. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Imagina isso. Uma igreja que aprendeu a se defender das hortas da maldade, que aprendeu a se defender de toda a heresia. Imagina isso. Jesus está dizendo para os irmãos de Éfeso que eles não amam mais, que eles deixaram o primeiro amor. E amados, pensa só nisso. A cidade de Éfeso, na sua época, era uma das maiores cidades do mundo. Para você ter uma ideia, existia um templo da deusa Diana, ou deusa Artemis, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, fora o porto que havia ali naquela cidade, onde muitos importavam e exportavam mercadorias. Imagina isso, era um centro riquíssimo, uma cidade abastada, uma cidade rica, como Ibirité, não é? Como Belo Horizonte, uma cidade muito rica, com uma logística maravilhosa. Mas Jesus observou algo. Se você olhasse para essa igreja, você diria que essa igreja deixou de amar? Diria? É claro que não. Por quê? Porque ela trabalha, porque ela é irrepreensível, porque ela tem dons. Todo mundo está vendo aquela igreja, mas Jesus está observando aquilo que ninguém está. Às vezes você só observa o que está na sua frente, mas Jesus consegue ver o que está atrás das câmeras. Jesus consegue ver aquilo que está nos bastidores de todas as igrejas da terra. E ele está olhando para essa igreja e ele está vendo que essa igreja deixou de amar o próximo. O irmão está passando mal, a pessoa não está nem aí. Às vezes a pessoa pode evangelizar, não sai para fora, fica dentro de casa, dentro da igreja, não quer saber mais, deixei de amar. Hoje nós vemos que milhares de pessoas estão separando. Em um ano nunca se houve tantas separações. O Brasil quebrou o recorde de separações depois da pandemia. O amor que está indo embora. As pessoas deixaram de amar umas às outras. As pessoas, elas deixaram de amar a obra da maneira certa. Virou quase que um ritual pagão. Me perdoe pela palavra dura, mas é o que parece. Porque a pessoa, ela vem e volta da mesma forma. Vem para buscar, não recebe, some. Não é mais a igreja que amou. A igreja que foi fundamentada. A igreja que quando entregou a vida para Jesus, a pessoa que queria ganhar o mundo foi se perdendo. Foi perdendo força. Foi deixando de fazer. Hoje eu não vou fazer não. Hoje não. Talvez depois. O amor não é mais o mesmo. E sabe quem está falando isso para você? Aquele que ama você. O amado das nações. O amor de Deus na cruz. É Ele. É Ele que está dizendo. Nós precisamos voltar a amar. Se Jesus enviasse uma carta para a igreja de Ibirité, do Ministério Pão Vivo, qual seria a carta que Ele mandaria para essa igreja? Para mim e para você. Você deixou de amar o seu marido? Você deixou de amar o seu filho? Porque ele bebe, porque ele fuma, porque ele não te respeita? Você deixou de amar as pessoas? Quem que você deixou de amar? Jesus está dizendo, eu vou tirar o castiçal. E você sabe que o castiçal representa o quê? Você se lembra? Representa a igreja.
E eu quero te provar o que aconteceu com essa igreja. Hoje você precisa parar para pensar, porque dá tempo de pensar. E amados, olha só o que vai dizer aqui no verso de número 5, olha. Lembra-te, diga eu preciso me lembrar. Mais uma vez, eu preciso me lembrar. Lembra-te, pois de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. E eu digo uma coisa para você, é mais difícil se lembrar de onde se caiu pela primeira vez do que recomeçar. É mais difícil se lembrar. Ou você se lembra? Você se lembra como que as coisas começaram a ficar ruins na tua vida? Evangelista, eu tento puxar na memória, mas não vem. O problema é não se lembrar. Porque quando você se lembra, Jesus ele vem para mudar a tua vida. Ele diz para você que você pode sim recomeçar. Quando você se lembra e se arrepende, ele vem com a mão direita e te sustenta, te coloca de pé e te dá uma nova oportunidade para recomeçar quantas vezes for necessário. Mas quando você não se lembra, não tem como. Quando você se esquece, deixa de lembrar aonde foi que você deixou de amar, você talvez vai perder o seu lugar de destaque diante da presença do Senhor. Porque Jesus está dizendo isso. Eu vou tirar o teu castiçal. Ou seja, o castiçal de Éfeso estava com as demais 6 igrejas no lugar de destaque. No local de destaque. Mas quando a pessoa não consegue se lembrar, e amados, tem pessoas que não se lembram. Às vezes a pessoa chega e fala assim, eu não sei por que eu estou separando. Eu não sei por que está acontecendo isso comigo, mas foi ignorante a vida inteira. Tratou mal as pessoas que estão ao lado dela a vida inteira. Aí quando é abandonada a pessoa, ela pensa que ela não é a culpada. Mas às vezes as atitudes dela, a forma com que ela tratava as pessoas que estavam à volta dela, fizeram com que ela caísse. Porque ela não consegue se lembrar daquilo que ela fez. Às vezes você está querendo que as pessoas venham até você para dizer que você está certo. Mas quem ama de verdade, perdoa. Talvez você está aqui com prisioneiros do teu coração. Tem pessoas que te fizeram mal há anos, que estão com você aqui agora. Você trouxe essas pessoas para a casa de Deus. Elas estão aprisionadas no teu coração. Quem ama, libera o perdão. Quem ama, faz a obra de Deus sem reclamar. Vem para a igreja como se fosse o primeiro dia de culto da vida dela. É como se fosse o primeiro dia que ela estivesse entrando na casa de Deus. Mas quem deixou de amar, faz tudo de qualquer forma. Não está nem aí mais para nada. E amados, nós temos que observar essa palavra. Porque a igreja de Éfeso não conseguiu amar. Essa igreja não conseguiu amar. Mas evangelista, como que você pode dizer que essa igreja deixou de amar e não conseguiu de amar mais? Não conseguiu voltar ao primeiro amor? Não conseguiu resgatar a essência da primeira adoração? Simplesmente pela história. Assim como Jesus, quando entrou pela cidade de Jerusalém, e ao invés de se alegrar, chorou por ela. Porque você sabe que Jerusalém foi destruída no ano 70 da era cristã por Tito Vespasiano. Nós vemos que a cidade de Éfeso, uma das maiores cidades do mundo em sua época, também foi destruída. Foi destruída pelos godos, uma tribo germânica, não gordos, tá? Godos, uma tribo germânica, destruiu toda a cidade. Toda. Devastou a cidade. No ano de 401, o imperador Constantino I tentou reconstruir aquela cidade parcialmente,
Mas em 614 depois de Cristo, um grande terremoto destruiu aquela cidade. Sabe o que podemos aprender disso? É que o castiçal, a igreja de Éfeso, por perder o seu amor, perdeu também o seu lugar de honra sobre a terra. Por causa da queda daquela igreja, a cidade foi destruída. Por causa de atitudes que eu tenho, que você tem, talvez pessoas estão sendo destruídas à nossa volta. Porque quando a pessoa olha para você, ela não consegue acreditar que você é igreja, que você frequenta uma igreja. A cidade foi completamente destruída. Segundo a Unesco, a cidade de Éfeso hoje é um patrimônio da humanidade. E sabe por quê? Porque eles não conseguiram amar. O Everton vai nos mostrar as fotos ruínas de Éfeso. E a palavra do Senhor vai dizer que nós devemos olhar não para o começo das coisas, mas para o final delas. Olha só, as ruínas da cidade. Olha, se eu não me engano, esse aqui é o templo da deusa Diana. Lá em Atos, capítulo de número 19, verso 28, eles vão dizer que grande é a Diana dos Efésios. E olha só como que está o templo da deusa Diana. Destruído. Passa mais. Olha só como que está a cidade. Toda destruída. Virou um patrimônio da humanidade. A próxima. Olha só, tudo destruído. E sabe por quê, amados? Porque tudo leva a crer que aquela cidade não conseguiu amar. Eles não conseguiram voltar ao primeiro amor. Paulo dizia, vamos lá para encerrar? Vamos lá para encerrar? Abra aqui comigo na primeira Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 1. Primeira carta do apóstolo à igreja de Corinto, capítulo de número 13, verso de número 1. Olha só o que vai dizer aqui a palavra do Senhor. Todos acharam? Vou esperar você achar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 1. Olha. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os ministérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Verso de número 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior destes é o quê? O amor. O amor. O amor prevalece sobre todas as coisas. O que eu quero com essa mensagem te dizer? Eu sei que você é amoroso. Você ama as pessoas, ama a igreja, ama aquilo que Deus fez na tua vida, sim ou não? Ama. Ama sim. Você está aqui ouvindo essa palavra, você ama. Mas eu quero dizer para você que talvez não é o bastante. Talvez o amor que você tem dado para o Senhor Jesus não é o bastante. Jesus, ele sabe que você tem um potencial maior para amar mais, para perdoar mais. Quem mais perdoa, ama. Hoje, eu falo com você, perdoa o seu marido, perdoa a sua esposa, perdoa o seu filho, perdoa dívidas, deixa para lá. Perdoa tudo o que tiver de perdoar hoje. Não sai daqui com esse coração pesado, não. Talvez você está aqui, mas está pensando agora, depois dessa mensagem, em pessoas. Libera perdão. Seja diferente. Sabe por quê? Porque se nós, eu digo isso para você, amados, pela palavra de Deus,
se nós amarmos da maneira certa a cidade de Birité. Meu irmão, Belo Horizonte, Minas Gerais não terá o mesmo final que Éfeso, porque toda essa cidade, todos esses bairros reconhecerão que nós amamos e que Jesus Cristo está presente, porque Ele não tirou o nosso castiçal. O castiçal de ouro está aqui, e Jesus passeia pela igreja. Ele quer te avivar. Ele quer te tocar, Ele quer mudar a tua casa, os teus familiares, as tuas finanças. Ele quer mudar tudo para você. Mas antes, Jesus, Ele quer que você volte. Volte e se lembre de onde você parou. Amém? Toda a igreja se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se coloque de pé. Foi bem objetiva a palavra, mas Deus, Ele trouxe essa mensagem ao meu coração. E nesse momento, eu convido você a fechar os teus olhos. Feche os teus olhos. Coloca a mão na altura do teu coração. Nós já vamos buscar o Espírito Santo. E eu tenho certeza que o mesmo Jesus que passeava no meio dos 7 castiçais de ouro, Ele está hoje aqui passeando no meio dessa igreja. Eu tenho certeza que o mesmo Jesus que guardava 7 estrelas na mão, hoje está guardando cada um de nós na sua mão. Você crê nisso? Crê mesmo? Mas uma coisa que você precisa fazer é parar para refletir. É parar para refletir, meu irmão. Você fazia a obra, você queria pregar a palavra, você queria evangelizar. O seu sonho era que os seus filhos estivessem na obra. Você contagiava as pessoas. As pessoas amavam conversar com você, porque a tua fé era inabalável. Você no passado era irrepreensível. Mas o que aconteceu? Por que você não quer mais fazer a obra? Por que você não quer falar para a pessoa que não se batizou se batizar? Aquela que está lá na sua casa, que não desceu as águas. Por que você deixou o sentimento mais precioso se perder em você? Evangelista, é muito sofrimento. É muito sofrimento, por isso que você precisa do avivamento. Por isso que você precisa do toque. Por isso que você precisa que Jesus venha ter com você e mudar a tua vida definitivamente. Chega de sofrimento. Chega da mesmice. É a mesma coisa, evangelista. Eu estou assim porque o mundo me fez ser assim. As pessoas me fizeram ser quem eu sou hoje. As brigas, as porfias, tudo isso me fez esmurecer. E hoje eu estou assim. Uma pessoa triste, que faz por fazer, que perdeu o zelo, que não quer mais fazer a obra, que não quer mais se entregar ainda mais para o Senhor. Você precisa voltar ao primeiro amor. Me perdoe por dizer isso para você. Paulo, ele vai render elogios, mas Jesus, depois dos elogios, ele vai render uma crítica. E a crítica que muda é a construtiva. Hoje Jesus está te chamando para que você coloque as coisas no lugar. Coloque as coisas no lugar. Coloca agora tudo aquilo que está bagunçado na tua vida no lugar. Um dia, a palavra do Senhor vai dizer que o profeta Isaías entrou no leito do rei Ezequias que estava para morrer e disse ao rei Ezequias: olha, arruma a tua casa, porque de certo morrerás e não viverás. Arruma a tua casa, conserta as coisas, meu irmão. Resolve esse problema. Problema, se você não resolver, fica maior. Você não está conseguindo receber mais o Espírito da verdade, porque o teu coração está duro. Não, hoje nós estamos aqui porque nós amamos, porque nós fomos alcançados pelo amor de Deus. O sangue de Jesus Cristo nos faz amar. O sangue dele nos faz amar. Por isso, eu convido a todos vocês que querem a se ajoelhar. Eu não sei você, mas eu quero me ajoelhar aqui mesmo no altar. E eu vou me ajoelhar agora porque eu também preciso voltar a amar.
Eu dizia para o Senhor isso, orando, falava: Senhor, eu também preciso voltar a amar, a fazer as coisas com a mesma intensidade, a desejar o céu, meu irmão. Hoje é muito diferente. Hoje tudo é muito diferente de antes. Nós precisamos dessa explosão para amar Jesus. Aquela igreja amava Jesus, mas sem perceber deixou de amá-lo. Por isso que hoje eu convido você a orar no seu lugar. Se os obreiros quiserem também, podem se ajoelhar. Eu convido vocês a começar a expulsar do coração de vocês toda amargura, toda chateação no emprego. Evangelista, são anos, o meu salário não aumenta, o meu patrão honra todo mundo e não me honra. Eu sou servo de Deus, estou desempregado, estou doente, estou isso, estou aquilo. Hoje é dia de colocar tudo para fora. Chegou o dia, você estava esperando? Esse dia é hoje. Hoje é o dia que Jesus escolheu para limpar o teu coração, para colocar dentro de você algo preciosíssimo. Jesus está aqui nessa igreja e Ele quer limpar você de uma vez por todas. Então começa a falar, começa a liberar perdão, começa a citar nomes agora, começa a falar: Senhor, alcance essa pessoa que um dia me fez mal, eu perdoo a dívida, eu perdoo a traição, eu perdoo tudo agora, perdoo agora. Só quem perdoa consegue ter o castiçal mantido diante do Senhor Jesus. Isso vai liberando perdão, Pai. Nesse momento, meu Pai, eu oro com a igreja. Eu oro, meu Pai, com o teu povo que precisa amar. Meu Deus, um dia eu ouvi algo, meu Deus, que impressionou esse teu servo, que o ser humano vive para amar e para ser amado. E meu Deus, se nós não somos amados, nós também não amamos. É por isso que essa mensagem está sendo pregada, porque o Senhor ama essa pessoa, o Senhor ama cada uma delas. Então, meu Pai, renova casamentos, renova alianças, renova, meu Pai, nesse momento a comunhão do teu povo com o Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro nessa manhã para que novas coisas aconteçam, em nome de Jesus, ó Pai. Agora toda a igreja olha assim comigo, diga: Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã eu coloco o meu coração no teu altar. Senhor, meu Deus, eu me arrependo de ter caído em longos momentos na minha vida. Senhor, meu Deus, eu quero voltar ao primeiro amor. Que nessa manhã o Senhor venha me dar mais uma chance de recomeçar em nome de Jesus. Amém? Agora eu convido você a ficar de pé. Eu convido você a ficar de pé. Se coloca sobre os seus pés. E nesse momento, você que ama Jesus, você que ama o Senhor, você vai erguer suas mãos bem alto, o mais alto que você puder, e você vai começar a dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, eu não mereço. Senhor, eu te amo demais, porque o Senhor me libertou, o Senhor me salvou, o Senhor me amou primeiro, o Senhor é o meu Deus. Isso, só você que ama o Espírito Santo, só você que ama mesmo, você vai começar agora